Então você tem a África, o berço da humanidade. Egito, onde nasceu, em princípio, toda a humanidade, a célula máter da vida terrestre humana. E dentro da África você tem várias nações espalhadas num continente enorme. Mais especificamente o Império Axante, que fica onde é o Ghana hoje. E durante algum tempo, aliás, durante muito tempo, o Império Axante dominou toda a África, do Ocidente até o chifre da África, ali no Mar Vermelho, e fazia todo um contato cultural, um contato comercial com o povo do Oriente Médio. O Império Axante descobriu a escravidão e começou a escravizar o povo do sul da África. Até mais ou menos 1900, quando o Império Axante caiu, e aí foram dominados pelos ingleses. Já existia escravidão. A maioria dos negros escravizados que vieram para o Brasil são do sul da África, eram do sul da África. Os congoleses e os angolanos. Em torno de 60%. Que falava o congolês, falavam em Zambi, em Congo. Essa foi a principal cultura que chegou no Brasil. Na parte alta da África, no Ocidente, no Oriente, você tem o povo Yorubá, você tem Fon. Tudo isso acabou aqui no Brasil, veio para o Brasil. E essa riqueza cultural inteira veio se misturar com o povo nativo de verdade, o povo brasileiro, os índios, que já estavam aqui, em torno de 8 milhões, quando os brancos portugueses chegaram para colonizar, ou melhor, apropriar a terra brasileira. 5 milhões, mais ou menos, de índios foram assassinados pelos portugueses. E uma cultura foi imposta. Porque a maneira que você tem de subjugar um povo é impondo uma cultura. E assim foi feito. Essa cultura ficou entranhada no Brasil, positivamente e negativamente. Nós miscigenamos, Juca Rosa criou o catimbó, ali o início da Umbanda, aquela mistura de ritos indígenas com os ritos africanos, aquela mistura de dialetos, o Yorubá, o Fon, o congolês, aquela mistura enorme. Você percebe que até nos atabaques, o Lé é o único que tem um nome de origem Yorubá. O Han e os demais são todos de outra origem de idioma. E assim cresceu o Brasil. Esse Brasil que tem uma diversidade de religiões de matriz africana muito grande, mas que é a raiz de todo brasileiro. Ainda assim somos expostos, somos discriminados por uma cultura que não fez parte da nossa raiz. Ou seja, o brasileiro já nasceu sendo explorado, já nasceu sendo absorvido por outras culturas, por uma cultura específica que não faz parte da nossa raiz. Isso é ser brasileiro. É claro que hoje, com a evolução de toda a nação brasileira, que no meu ponto de vista nós deveríamos ser um país plurinacional, porque aqui existem várias nações, principalmente a nação indígena, mas não é assim que é feito. Assim cresceu o nosso país, e que hoje atravessa um processo muito complicado de preconceito e discriminação, onde os preconceituosos cismam de dizer que não existe o racismo estrutural, mas o racismo estrutural existe. E uma das bases para o racismo estrutural é justamente a intolerância religiosa, que digo mais, não se chama intolerância religiosa. O nome certo é violência religiosa.
mesmo com todo o aparato, todo o amparo jurídico que nós temos nos tratados, principalmente no Pacto de São José da Costa Rica, na Constituição Federal, nas leis orgânicas de cada município, em leis específicas, ainda assim não somos respeitados como cidadãos. Levando em consideração que a palavra cidadão quer dizer aquele indivíduo que vota. Sim, lá no artigo 12º da nossa Constituição Federal de 1988, está bem explicado de verdade. Assim como no artigo 14º, quem são os natos, naturalizados, lá no 12, e no 14º, os direitos eleitorais. E lá vem dizendo que nós somos indivíduos que votam. Se você vota, você é cidadão. Se você é cidadão, você tem o direito e o dever de ter a percepção do que nós estamos passando hoje aqui no Brasil. Sim, estamos passando por um processo preconceituoso e discriminatório, onde muitas pessoas tentam colocar panos quentes. Gente, vamos voltar às nossas raízes, ao samba, à felicidade, o sorriso, um povo sem hipocrisia. Isso não faz parte da nossa natureza. Vamos pensar assim. Vamos eliminar a violência religiosa, mas sem guerra, com inteligência e o poder do voto, que nos faz cidadão. Eu sou Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.